Sou bacharel em Direito pela faculdade UDF, formei no primeiro semestre de 2011. De lá para cá eu venho advogando, fiz pós-graduação em Processo Civil, Finanças Públicas e Tributário, pela IDP, e estou como aluno especial no mestrado aqui do CEU. A limitação sobre esse meu tema é como eu falei para vocês. Hoje o servidor aqui de Brasília, eu atendo bastante servidores públicos aqui em Brasília. E do GDF principalmente, tá? Então por isso que eu estou focando mais GDF e mais esse pessoal que está preso ao Banco de Brasília. Hoje na legislação não fala nada sobre limite de débito na conta corrente. Hoje a lei só fala sobre empréstimos consignados. A lei é bem clara lá, 30% de limitação sobre a remuneração em relação aos empréstimos consignados. Então a lei trata sobre isso, mas não trata sobre o débito na conta corrente, tá? Então o que o Banco de Brasília faz aqui? Como não tem nada na lei, ele espera o cliente comprometer a renda dele com os empréstimos consignados, depois começa a oferecer empréstimos na conta corrente. E nisso, até comprometer praticamente 100% da renda do cliente, do consumidor. Vou mostrar para vocês mais à frente aí. Então, o que também tem como delimitação do tema é estender, eventualmente, aí, esse limite de débitos, esse limite de margem dos empréstimos consignados para também debitar na conta corrente. Então, pretendo também tratar sobre esse assunto da minha dissertação. Conversando com a Caroline, para vocês verem, sou advogado há 9 anos, mas como cada vez mais os juízes, os desembargadores não fundamentam suas decisões, são decisões bem resumidas, sem citação de lei, sem citação de doutrina, sem citação de nada, só jurisprudência, eu acabei pegando essa mania também, esse vício. Então eu li pouca doutrina sobre esse assunto, nem tinha conhecimento sobre esse projeto de lei 283. Quem me disse foi a Caroline, na hora que eu contei para ela na aula passada que eu pretendia trabalhar sobre isso. Falou, tem um projeto aí de lei e tal. Ela falou, eu falei, não, tô sabendo não. Você vê, trabalha com isso há tanto tempo e nem faz ideia. E é um projeto de lei aqui do ano 2012, tá? Então depois que ela me deu esse toque, eu fui dar uma lida sobre esse projeto, que já vem tramitando esse tempo todo aí, e já comecei a perceber que tem uma certa falha, tá? Embora fiz uma leitura ainda muito rasa ainda sobre esse assunto. Pra você ter ideia, eu comecei a ler semana passada, que foi quando a Caroline passou para mim. Até então nem tinha conhecimento, tá? Realmente eu tive essa falha aí na advocacia de não citar, até porque os juízes não citam doutrinas mais. Tem muito tempo que eu não vejo uma doutrina citada nessas decisões judiciais, pelo menos nessa área bancária, tá? Então eu acabei pegando esse vício e eu tenho que começar a mudar isso aí, e foi até por isso que eu escolhi esse tema específico, porque daí eu me aprofundando mais sobre o assunto, eu consigo trazer mais fundamentação nas minhas petições e recursos e etc, tá? Mas o que eu percebi nesse projeto de lei aí, 283 do ano 2012, ele trouxe um termo que eu só vi nesse projeto, tá? E comecei a ver também outros artigos, mas em primeiro momento foi aqui nesse projeto de lei. Ele fala sobre mínimo existencial, que uma forma de resolver essa questão do superendividamento é que seja criada a maneira de dar para o consumidor, de dar para o servidor, ou dar para a pessoa em geral, para o endividado, um mínimo existencial do salário dele. Só que o projeto ele não delimita qual seria esse mínimo, porque às vezes o mínimo para o mínimo existencial para uma pessoa não seja o mínimo existencial para outra pessoa. Então assim, me parece que já existe uma espécie de lacuna nesse projeto de lei, porque não tem essa definição do que seria o mínimo existencial. Então pretendo também tratar sobre esse projeto na minha dissertação. E também coibir práticas que violam a dignidade da pessoa humana, porque realmente tem, como eu falei para vocês, tem muitos empréstimos aí que têm comprometido praticamente todo o salário do servidor público aqui de Brasília, e também é um problema que é geral, não é só DF, mas estou tentando focar aqui em Brasília, mais porque eu tenho esse público grande aqui e tenho um acesso bem legal com o Banco de Brasília, apesar que a gente é rival, mas como já trabalho há muito tempo, conheço muita gente lá dentro, coordenadores, advogados, que inclusive eu falei com eles podem me ajudar com algum tipo de pesquisa, estatística, etc. Tá? Então, também tratar também sobre a intervenção judicial nos contratos desses empréstimos, que são essas ações que eu falei para vocês que eu venho ingressando, buscando essa readequação das parcelas. Então, pretendo tratar um pouco sobre isso também na minha dissertação. Qual é o problema em si? Já falei um pouco sobre isso, tá? O que acontece? Os servidores aqui de Brasília, como eles têm essa estabilidade, né, no emprego, os bancos em geral, eles se aproveitam dessa situação. Sabe que nunca vai ser demitido, que é um salário garantido, começa a oferecer empréstimos de qualquer jeito para eles. Enquanto vê que ele tem margem no contra-cheque, eles começam a ligar, oferecendo crédito, manda mensagem, manda e-mail,
é divulgação o tempo todo, ligam oferecendo empréstimo de qualquer valor, tá? Eu vejo clientes aí que fazem empréstimo, eu fico abismado, faz empréstimo de R$ 1.000. Por que R$ 1.000 para quem ganha, sei lá, R$ 10.000 vai mudar na vida dele? Mas o que acontece? Ele começa a fazer aqueles empréstimos de R$ 1.000 com a parcelinha de R$ 50 por mês, só que ele esquece que são 96 parcelas de R$ 50. Aí no outro mês oferece um outro empréstimo consignado de mais R$ 1.000, R$ 2.000, daqui a pouco R$ 50.000, e daqui a pouco está com a margem do contra-cheque dele totalmente comprometido a pagar os empréstimos consignados. Aí o que o Banco BRB faz? Aí a hora que o BRB chega, ele vê que não tem mais margem na folha de pagamento dele, isso nos casos dos militares, né, que eles conseguem fazer empréstimo com outros bancos consignados. Aí quando é só o GDF em si, que só consegue fazer empréstimo aí com o próprio Banco de Brasília, teve um julgado, acho que em 2018, que permitiu fazer empréstimo consignado com outros bancos também, mas quando é tão divulgado, o setor GDF só faz empréstimo consignado com o Banco de Brasília. Só os militares mesmo, aí, policiais civis e bombeiros que fazem empréstimo com dezenas de bancos aí, consignados no contra-cheque. O que o Banco de Brasília faz? Tem alguém falando? Deu, Aldo. Oi, Aldo. Diga. Não existia lá no normativo do Banco Central? Não, meu cara, nenhum. Pelo menos eu não encontrei nada sobre isso. Em relação aos débitos na conta corrente, não. Tá? Isso aí não tem nada na legislação que trata sobre isso. Só os empréstimos consignados tem. Tá bem regulamentada essa matéria. Mas em relação aos débitos na conta corrente, não. Não tem nada. Entendeu? Então, assim, o que o Banco de Brasília faz? Como os servidores aqui de GDF eles são reféns, inclusive eu uso muito esse termo, reféns do Banco de Brasília, eles começam a oferecer empréstimos debitados na conta corrente. Aí o servidor faz porque tem facilidade, ele faz empréstimo no próprio caixa eletrônico, no próprio celular, no aplicativo, e começa ali entrando dinheiro, fazendo empréstimo, até o momento que não tem mais salário, tá? O banco está levando 100% do salário dele. Aí o que eles procuram? Começa a fazer antecipação de salário. Antecipação de salário, antecipação de 13º, antecipação de férias, antecipação de imposto de renda, para poder sobreviver nos próximos meses. Aí o que acontece? Entra o salário, ele antecipa, já está sem salário praticamente, né? Ele antecipou o salário daquele mês para poder sobreviver. No outro mês o banco desconta todos os empréstimos dele e desconta também a antecipação, que tem que ser pago no outro mês. Aí fica sem salário de novo. Aí o que ele faz? Ele novamente procura o banco para fazer a antecipação do salário. Então eu vejo centenas de pessoas vivendo só de antecipação salarial ou de 13º, férias, etc. E eles não têm outra renda, não têm outra saída. Eles podem chegar lá no Banco de Brasília, tentar negociar, e o Banco de Brasília não faz nada por esses servidores. Por quê? Porque eles estão presos ao Banco de Brasília. Eles não conseguem sair do Banco de Brasília. Não tem nada para fazer. Aí chegam lá, vou fazer portabilidade. Pode fazer portabilidade. O dinheiro entra no Banco de Brasília, o Banco de Brasília manda um centavo lá para o Banco Santander. Não manda nada. Chega a ser um absurdo o que acontece com esse pessoal. Vou mostrar para vocês alguns exemplos mais à frente dos casos que eu tenho pego aqui no escritório. Qual que é a lacuna desse problema? Como eu falei para vocês, a lei não fala nada sobre os empréstimos debitados na conta corrente, só trata sobre os empréstimos consignados no contra-cheque. Então, citei aqui alguns artigos, tá? O artigo 10 do Decreto Distrital 28.195, ele fala sobre essa margem de 30%. O artigo 1, parágrafo 1º da Lei 10.820 também trata sobre os 30%. O artigo 5º do Decreto 8.690 também trata sobre esses empréstimos consignados. E o artigo 45 da Lei do Servidor Público, né, a Lei 8.112, também fala sobre esses empréstimos consignados. E tem outras leis municipais, mas eu pretendo focar mais aqui no DF, então não citei, mas cada estado, município, tem lei que trata sobre essa questão dos empréstimos consignados, mas na conta corrente desconheço completamente se outros estados têm algum tipo de limitação. Então citei para vocês aqui os artigos, tá? Esses decretos, tá vendo? Eles tratam especificamente sobre os 30% dos empréstimos consignados. Em 2016 foi criada essa figura aí 2015, né? Foi criada essa figura aí do cartão de crédito consignado. Então mantém 30% dos empréstimos consignados, tá? No contra-cheque, e criar esses 5% aí em relação a cartão de crédito consignado, que é uma outra problemática que tem, que são ações que estão sendo discutidas aí, mas não tem relevância sobre o meu caso. Mas esses 30% continuam sendo os empréstimos consignados. Então a margem não é 35%. 30% de empréstimo consignado e 5% aí de cartão de crédito consignado, que é outra modalidade de empréstimo, tá bom? E as outras leis é praticamente repetição, é o mesmo texto praticamente, todos aqui colocam 35%, sendo 5% de cartão de crédito consignado e os outros 30% os outros 30% empréstimo consignado.
A Lei 1112 também em 2015, aí trouxe essa inovação aí do 5% aí do cartão de crédito consignado e os 30% de empréstimo consignado. Qual é o problema em si? Como na legislação sobre os empréstimos debitados na conta corrente, é como eu falei, os bancos oferecem empréstimos sem qualquer tipo de controle. Começa a oferecer empréstimo, comprometeu a mais 30%, agora vão comprometer os débitos na conta corrente. E acontece pior, que vou mostrar mais a seguir, tá? Principalmente o Banco de Brasília que faz isso. Qual a consequência disso? Servidores com salários totalmente comprometidos com empréstimos consignados debitados na conta corrente, um aumento significativo de processo na justiça buscando essa readequação de empréstimos. Tribunais, o que acontece? Os tribunais hoje também eles não têm uma posição firme sobre essa questão de limitação dos empréstimos. Hoje está bem aberto. A gente vê decisões de primeira e segunda instância, entendendo que os empréstimos consignados e os empréstimos debitados na conta corrente têm que se adequar a 30% da remuneração do servidor público, então limita tudo a 30%. Tem um segundo entendimento que manda limitar, manter 30% dos consignados e manda limitar apenas na conta corrente 30%, ou seja, 30% consignado e 30% na conta corrente. Então, o servidor tem que ver com 40% do salário dele. Então, o terceiro entendimento que veio com o julgado do STJ, mas confesso que a primeira e segunda instância não querem adotar essa jurisprudência do STJ, que eu vou mostrar mais à frente também, que dá direito ao consumidor de pedir a revogação da autorização dos débitos na conta corrente. Então, ficaria só os consignados e aqueles débitos na conta corrente não poderiam ser descontados, porque o consumidor pediu a revogação daqueles débitos. Então, assim, você encontra um ou outro juiz que tenha adotado essa decisão do STJ, esse acordo do STJ, tratando sobre essa possibilidade de revogação dos débitos na conta corrente, tá? O STJ também não se posicionou sobre essa matéria, volta e meia ele traz um julgado lá, aí passa mais um mês, traz falando que pode limitar, e passa outro mês, não pode limitar. Então, o STJ ele não trouxe posição nenhuma firme sobre isso, mas em 2018 foi criada essa súmula 603 do STJ, que eles tentaram resolver a situação para quem estava super endividado. Só que a súmula ficou bem genérica, que eu vou mostrar mais à frente. Mas essa súmula só ficou em vigor de fevereiro de 2018 a agosto de 2018. Então, teve enxurrada de ações na justiça, porque essa súmula 603 falava que não podia ter débito nenhum na conta corrente. Você fez o empréstimo hoje, se amanhã você ingressasse com a ação, o juiz era obrigado a adotar essa súmula, que era para revogar qualquer autorização de débito na conta corrente. Mas essa súmula só ficou em vigor esses 6 meses, por pressão dos bancos e conseguiram cancelar essa súmula em pouco tempo. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos aí de casos reais aí de ações que eu tenho ingressado, tá? Esse aqui é um servidor que o extrato da conta corrente dele de 2012, ele recebeu R$ 8.531, o banco descontou várias parcelas dos empréstimos dele, deixando ele com R$ 200, R$ 300 na conta dele. Aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aparece a liquidação parcela consignada. O que é isso aí? Isso aí é o Banco de Brasília que consegue fazer isso. Como o servidor aqui de Brasília, eles são presos ao Banco de Brasília, como eu falei, quando o BRB vê que não tem mais margem na folha de pagamento dele, seja porque ele começou a pagar uma pensão alimentícia, seja porque reduziu o salário por algum motivo, aposentou, alguma coisa aconteceu, o banco simplesmente tira as parcelas do contra-cheque e começa a debitar na conta corrente. Por que o BRB faz isso? Porque não tem legislação na conta corrente. Tá? Por mais que o cliente contratou aquele empréstimo na modalidade consignada, ele tira a parcela do contra-cheque e joga na conta corrente. Tá? Porque realmente não tem lei sobre isso. Mas eu entendo que é ilegal o que eles estão fazendo. Porque ele contratou na modalidade consignada. O fato de tirar do contra-cheque não retira a modalidade da contratação daquele empréstimo. Ele foi consignado. Então ele tem que ser adequado a 30%. Mas o BRB faz isso aí. Ele tira a parcela do contra-cheque e desconta na conta corrente. Leva todo o salário do cliente e nem liga. É que você pensa, o cliente está sem salário, o consumidor está sem salário. O juiz vai dar liminar favorável para ele? Não, pessoal, nem sempre vai dar liminar favorável. Eu trouxe uma sentença aí, já trouxe logo a sentença, mas a liminar, a juiz indeferiu liminar porque falou, não, ele assinou o contrato, tem que prevalecer as cláusulas contratuais. O STJ ela traz um entendimento antigo lá, o STJ já falou que não tem limite para débito na conta corrente. Aí ela trouxe também a súmula do 603 que foi cancelado, do STJ, que eu falei para vocês. E julgue procedente de pedido. Ou seja, esse cliente aqui está sem salário desde dezembro de 2019, sem nada de salário. E não tem o que fazer. Entra salário, o banco leva tudo. Não tem como fazer nada. Por enquanto, a gente recorreu da sentença, está tentando reverter isso aí. Olha, esse caso aqui foi o mais absurdo que eu peguei, tá? Também é um servidor público, um policial militar. Esse cliente, ele ficou sem salário durante 10 anos. 10 anos sem salário, tá? Eu trouxe para vocês aqui, ó, os extratos da conta corrente dele do mês de abril a outubro de 2016.
Veja que ele estava recebendo líquido 3.900 e o banco descontava tudo. Olha, entrava 3.913 e o banco descontava 3.913. Então, todo o salário que entrava na conta dele, o banco descontava, todo. Mas o que aconteceu? Esse cliente ele fez empréstimos com valores, sei lá, as parcelas dele era 15 a 20 mil reais por mês. Não se sabe como ele conseguiu fazer esse tanto de empréstimo, ele era só um policial militar, ganhava ali seus 5, 6 mil reais. Não sei como ele conseguiu fazer esse tanto de empréstimo, mas o fato é que foi feito com parcela de 15 e 20 mil reais. E como o banco só conseguia descontar 3 mil reais, começou a gerar juros sobre juros. Ficou aumentando a dívida e só de cheque especial ele devia 3,5 bilhões de reais. E é bilhões, tá? Não é milhões não, bilhões de reais. Então ele vinha pagando essa dívida, ele tentando sobreviver nesses últimos 10 anos, isso em 2016, sem salário nenhum, que o banco levava todo o salário dele, vivendo com depressão e tudo mais, por essa situação. E na hora que ele entrou em contato com o banco, ele não sabia disso. Mas quando ele foi ingressar com a ação comigo, ele falou, pedi para ele puxar o extrato com o banco, ele colocou o que estava devendo, e o banco trouxe o extrato para ele, eu estou devendo 3,5 bilhões para o banco. Então, eu achei um absurdo o que aconteceu. Aí você pensa, não, o cara ganhou a ação. Não, saiu a sentenças genéricas, aí na época que era a vara da Fazenda Pública, quiseram competente para julgar essas ações, falaram que se assinou o contrato, tem que prevalecer o contrato. Esse juiz que julgou esse processo, toda a sentença era idêntica. Então, se retivesse 100% de salário, o juiz dava essa mesma sentença. Se passasse 10%, era a mesma sentença. Então, o juiz nem analisava os casos específicos. Então, ele nem parou para perceber que esse caso aqui era um caso totalmente excepcional. O cara já estava sem salário há 10 anos e julgou improcedente. Falou que você assinou o contrato, tem que prevalecer as regras do contrato e que não tem limite de débito na conta corrente, só tem sobre os empréstimos consignados. Aí ele pega e cita a lei aí que eu falei para vocês, tá? Mas o que aconteceu? Eu recorri essa sentença para a segunda instância e calhou que essa sentença aqui ela saiu em novembro de 2017. E como eu falei para vocês, aquela súmula 603 ela foi criada em fevereiro de 2018. Então, quando o meu recurso de apelação chegou na segunda instância, o próprio desembargador pediu vista, eu já corri e fiz memorial avisando, ó, tem uma súmula 603, ela tem que ser adotada. E nisso eu já entrei em contato com o jurídico do BRB. Então, ó, tem um caso lá que o cliente de vocês, que o cliente está devendo 3,5 bilhões, ou a gente resolve, eu vou colocar na mídia, tá? Porque eu estou pedindo indenização em danos morais, indenização milionária que eu estava pedindo, o cara ficou 10 anos sem salário e tem que ser feito alguma coisa. Aí, de imediato, o coordenador lá do BRB falou, não, vamos fazer um acordo, vamos quitar essa dívida aí, se ele existe do processo e tudo mais, a gente acaba por aqui. Daí eu aceitei fazer o acordo, o que adiantava? Se eu não fizesse o acordo com o banco, o cliente iria ganhar lá, talvez, seus 500 mil reais de danos morais, ou ele custaria devendo 3,5 bilhões para o banco, então não mudava nada. Então eu preferi desistir do processo, claro, com a autorização do cliente, ele desistiu do processo, fez acordo, o banco quitou a ajuda desse cliente, mas ele ficou 10 anos sem salário. E aqui só citei a notícia, por mais que eu falei que ia divulgar, acabei divulgando na mídia, falei o que aconteceu, citei a dívida dele aqui, mas ele ficou como anônimo, que não quis aparecer, né, quando passar por uma situação dessa, mas ficou aí, a ajuda dele 3,5 bilhões. Outro caso que eu estou dando de exemplo para vocês aqui, ó, agora em novembro de 2019 também ingressei com outra ação, novamente, o Banco BRB, ele tira as parcelas aqui dos empréstimos que estavam na folha de pagamento desse cliente e como vai debitar na conta corrente. Está levando também 100% do salário dele, tá? Entrou R$ 3.191 de salário, o banco descontou tudo e ficou com zero. Nesse caso aqui, a juíza já deu uma liminar favorável para ele, mandando suspender completamente o débito na conta corrente, usou como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana e também o julgado do STJ que eu vou mostrar mais à frente, tá? Na sentença, porém, ela relativizou um pouco essa limitação e mandou limitar os empréstimos a 30% do que é acreditado na conta corrente, ou seja, 30% no contra-cheque e 30% na conta corrente. Justo no STJ, como eu falei para vocês, ainda não está classificada essa questão da limitação dos empréstimos, tá? Trouxe uns julgados aqui de 2018 e final de 2018 e dos dois final de 2018. O STJ falou que não tem limite de débito na conta corrente, então realmente o banco pode contar 100% do salário. Porém, nesses mesmos julgados aqui, ele trouxe uma inovação. Ele falou que é direito do consumidor, o item 5 aqui do acórdão, e no outro item 4, ele fala que o servidor, que o correntista, ele pode pedir a revogação dos débitos na conta corrente, tá? Nesse item 5 e no item 4. Então, a partir da hora que o servidor, o correntista, pede a revogação do débito na conta corrente, o banco não pode mais debitar na conta corrente, tá? Então, ele primeiro falou que não tem limite de débito na conta corrente, pois ele autorizou que se o correntista quiser, ele pode revogar qualquer transação de débito na conta corrente. Isso não quer dizer que vai ficar sem pagar. O banco ingressa com ações, pode de outra forma, mas debitando na conta corrente não pode mais acontecer. Foi isso julgado, porém, como eu falei, esse tipo de decisão tem sido bem aceita pelos tribunais aqui em Brasília. Já trouxe aqui... Só segunda vez, Emerson, não tem nenhum recurso extraordinário no STF, não?
Na STJ, no STF não, meu cara. Nenhum. Eu nunca levei processo para lá, não. Pelo menos eu não. Eu também fiz pesquisa lá, não encontrei nada sobre esse assunto. Porque você pode levar em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esse caso específico que estava devendo bilhões, eu tinha interesse em recorrer para lá, tá? E outros casos eu tentei levar também. Mas não encontrei nenhum julgado no STF tratando sobre isso ainda não. Beleza? Aí eu trouxe aqui decisões, porque realmente há violações mais a leis infraconstitucionais, né? Então por isso que é difícil encontrar uma matéria para levar para lá, a não ser a dignidade da pessoa humana. Então prosseguindo aqui, já trouxe aqui uma jurisprudência favorável, decisões aqui de 2019, setembro, e a outra aqui, novembro de 2019. Como eu falei, eu sempre tenho que recorrer para o STJ, então aqui são recursos que foram julgados do meu lado no STJ, tá? E aqui eles falaram, os empréstimos têm que ser limitados a 30%. Quando a outra, lá em 2018, falou que não tinha limite, aqui já falou que tem limite sim. Tem que ser respeitada a mais de 30%. Os empréstimos têm que ser limitados a 30%, tá? Essa súmula 603, ela foi cancelada, e eu até entendo porque ela foi cancelada, porque realmente foi uma súmula bem genérica, pessoal. Eu não estou conseguindo ler aqui, acho que vocês também não vão conseguir, mas o que ela dizia? Que o banco não podia descontar nada na conta corrente. Então o que acontecia? Você fazia empréstimo hoje, com débito na conta corrente, e amanhã você podia ingressar com a ação, e o juiz era obrigado. Era bem engraçado, porque eu ingressei com muitas ações nessa época, de fevereiro a agosto. Era engraçado ver que o juiz ficava indignado, como é que pode, o cara fez empréstimo, e eu sou obrigado a ter que adotar essa súmula 603. Eles não gostavam, eles colocavam várias críticas lá, na decisões de liminar ou na sentença, falando que era um absurdo essa súmula, mas era obrigado a adotar esse tipo de entendimento do STJ, porque era uma súmula do STJ. E quando eles julgavam improcedente, eu recorri para a segunda instância e consegui ganhar, porque tinha que ser adotada essa súmula 603. E lá ela falava, não pode ter débito na conta corrente. Mas e quando foi em agosto, conseguiram cancelar essa súmula. Aí o ministro que criou essa súmula resolveu explicar o que ele quis dizer com isso aí. Mas no texto que ficou bem genérico não estava bem claro isso aí. Ele quis dizer o seguinte, essa súmula 603 foi criada para que não tivesse débitos na conta corrente do salário do consumidor para pagamento de parcelas atrasadas, não de empréstimo que ele contratou. Então ele tem empréstimos atrasados lá com o banco não pode descontar na conta corrente dele, do salário dele, para pagar essas parcelas atrasadas, porque o banco tem que ingressar com a ação judicial para poder cobrar essa dívida, mas não descontar do salário dele, tá? Mas quando é empréstimo que ele contratou e a autorizou dele estar naquele mês, aí não era isso que ele queria dizer. Mas como a súmula ficou bem genérica, os juízes de primeiro grau, segundo grau, estavam mandando suspender qualquer débito na conta corrente. Mas quando vocês leem a súmula, ela é muito genérica. Ela fala, tá bem claro, tá aqui ó, eu vejo um pedaço. É vedado o banco mutuante descontar em qualquer extensão do salário, vencimentos e proventos do correntista para pagamento de empréstimo, adimplir o empréstimo. Tá? Então assim, tá bem genérica, tá bem claro isso aí, tá? Que não era para evitar nada. Só que eles não colocaram de forma bem explicada. Aí fizeram o cancelamento, até hoje não trouxeram nenhuma matéria, nenhuma pacificação sobre esse tema. O projeto-lei, como eu falei para vocês, criou esse termo mínimo existencial, porém eles não falam qual seria o limite desse mínimo existencial, porque às vezes ficou muito subjetivo. O mínimo para mim, talvez não seja o mínimo para vocês, tá? Tem gente que consegue ver com 30% de salário e tem gente que não consegue ver com 50% de salário. Então me parece que esse projeto ele está sendo criado e está deixando uma outra lacuna, tá? Então não está dizendo qual o limite de débito na conta corrente ou o limite de endividamento da pessoa física em geral, não precisa ser só servidor, porque esse projeto de 283 ele veio para parece que é uma reforma do CDC e pretende também trazer resolver essa situação sobre o endividamento. Mas se ele só deixar esse termo lá, mínimo existencial, não vai resolver nada. Vai continuar tendo como consequência diversos processos na justiça para definir o que é mínimo. Porque se até hoje não tem, quando não tem lei tratando sobre isso, tem juiz quando limitar 30%, tem juiz quando limitar 40%, imagina quando tivesse a lei. Então vai continuar a mesma briga na justiça. Qual seria a minha hipótese aqui, pessoal? Estou quase concluindo. Ah, beleza. Qual seria a minha hipótese? Se a definição do limite de comprometimento de salário para pagamento de empréstimo debitado na conta corrente, ela pode não reduzir o nível de endividamento dos servidores, tá? Essa seria uma das minhas hipóteses. Se a definição do mínimo existencial poderá evitar ou não novos processos na justiça. Se a aplicação da procedibilidade da pessoa humana pode ser observada para a definição desses limites, limite que eu falo é em relação à limitação dos empréstimos. E se a rigidez do princípio da pacta sunt servanda pode gerar efeitos danosos ao servidor, porque como eu falei, tem juízes que falam que tem que prevalecer apenas o contrato. Assinou um contrato, ele sabia que se endividar e assinou, tem que prevalecer a autonomia de vontade deles. Tá? Então assinou sabendo que ficar endividado vai continuar endividado. Tá? E se essa intervenção judicial pode afetar a segurança jurídica. O que acontece? O banco faz um empréstimo para o consumidor, para o servidor público em geral, para ele pagar, por exemplo, emprestou 100 mil, e o banco sabe receber aqueles 100 mil em 5 anos, que seria o prazo. Mas a hora que ele ingressa para a ação judicial, buscando essa readequação dos empréstimos,
Aquele empréstimo que iria pagar em 5 anos, agora vai pagar em 10, vai pagar em 15, vai pagar em 20 anos. Porque o juiz manda readequar todos os empréstimos que ele tem com vários bancos, com várias instituições financeiras, para não ultrapassar os 30%. Então, será que isso não vai afetar a segurança jurídica dos bancos em si? E se o banco, se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por alguma maneira, tá? No projeto que eu citei aí atrás, já foi criado um tipo de punição aos bancos que oferecem empréstimos sem verificar a capacidade financeira do consumidor, tá? Então, pretendo trabalhar sobre essa hipótese também. Qual seria a justificativa do meu tema? A definição do limite de comprometimento do salário por meio de legislação poderá diminuir o nível de endividamento do servidor público, bem como reduzir a quantidade de processos de justiça, tá? Essa que eu entendo que talvez seja a justificativa da minha dissertação. Se o tema tem relevância, eu imagino que sim, o tema sobre endividamento é atual e relevante, como eu falei, não tem nem solução ainda sobre o caso, tendo em vista que existe grande parte de servidores públicos que encontra com salários comprometidos com o pagamento de diversos empréstimos, o que tem acarretado com isso? A capacidade de manutenção da sua própria família, certo psicológico, que eu tenho de militar aqui, que já teve vários casos, em 2018 principalmente, militares cometendo suicídio por conta disso, só que não é muito divulgado, mas como eu tenho muitos clientes que me falaram que aconteceu, isso afeta completamente a família deles. Então, no primeiro momento, eu atendo o cliente que está com a esposa dele, ou está com o marido dela, passa 3 meses, já está voltando aqui para fazer um divórcio, tá? Que realmente o cara, o homem ou a mulher está estressado com a situação, não consegue viver com aquela pessoa, não tem mais salário, então afeta toda a família, tá? E isso também, essa questão do superendividamento, tem excluído o servidor, o subendividado, do exercício da cidadania e do mercado de consumo. Como ele não tem salário, ele não pode comprar nada, tá? Qual seria a utilidade desse meu tema? Possíveis soluções para superar o sobreendividamento. Eu estou quase concluindo. O método que eu pretendo abordar meu tema em si é revisão bibliográfica, legislação, jurisprudência, tá? Pretendo também pesquisar, já dei algumas dissertações e algumas teses. Eu vi que parece que nos Estados Unidos tem solução para isso. Então, pretendo também pesquisar legislação estrangeira. Eu não sei inglês ainda, então pretendo primeiro aprender inglês para depois fazer esse tipo de pesquisa. Pretendo também utilizar a metodologia qualitativa, pretendo fazer algumas entrevistas. Como eu falei, tenho vários clientes, centenas de clientes que passou por esse tipo de endividamento. Eu quero ver se depois do processo resolverem as situações dele, ou se não, se continuam endividado, tá? Então, pretendo fazer algum tipo de entrevista. Pretendo ter contato com o Banco BRB e passar o nível de endividamento dos servidores que tem aqui em Brasília também. Meu referencial teórico, como eu falei para vocês, eu me baseava muito só em decisões judiciais, aquele argumento da autoridade, né? Então, confesso que eu não li nenhum desses doutrinadores aqui. Mas nessa pesquisa que eu fiz, lendo essas dissertações, só resumo na verdade, né? Lendo o resumo das dissertações, das teses e alguns artigos, eu verifiquei que boa parte dos autores tinha indicado esses doutrinadores aí como referencial teórico. Então, assim, coloquei aqui provisoriamente, mas tem que ler os livros deles ainda, tá? Que é a Cláudia Lima Marques, Bruno Miragem, José Maristelo e Leonardo Bessa, inclusive nosso professor também de Direito da Personalidade, tá? Então, esse talvez seja meu referencial teórico, que eu confesso que ainda tenho que estudar mais sobre o assunto também, tá? Então é isso, pessoal. A apresentação é essa aí. Agradeço pela atenção. Acho que fiquei bem no limitezinho do tempo, tá? Programando aqui também. Desculpa se tiver alongado um pouco mais. Mas é isso aí. É um tema que eu tenho paixão por esse tema mesmo.